Ele vai avisar quando começa ou já Já começou? começou. Já começou. Então, Coisas do Edmir. isso. É bom receber você aqui, Alessandra. Não posso chamar de dona, senão briga comigo, né, Alessandra? Pelo Deixar só menos claro pro isso, né? pessoal, deixar claro pro pessoal, o pessoal não estraga, não vou chamar de dona, não vou chamar, né, de Alessandra, né? Nem, Nossa convidada de. Pode falar, pode falar. nem fica bem isso, Pois é, dona Alessandra. pois é, vamos cortar o dona. Acho que você briga comigo. Eu sei que muita gente Joia. te conhece, né? Mas se você pudesse apresentar para quem tem pouco contato, quem é você, o que você faz, né? Se apresenta para o nosso público aí, por favor. Então, eu sou a Alessandra Stefani e eu sou a mãe da Luísa Stefani e tem essa toda a trajetória e que a gente conversa muito aqui nesse canal, junto com a PTB, sobre os pais que querem levar os pais para o college. E partindo disso, eu comecei a me lembrar das dores que a gente sentiu na pele e o quanto era difícil isso para a gente poder passar por isso. Então, eu também estou olhando para os pais com esse olhar e estou aqui para poder responder e contar um pouquinho da nossa história, onde vocês possam se espelhar na de vocês e criar um caminho de cada um. Verdade. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Flávio, né? Algumas pessoas já devem ter visto algumas entrevistas aí que eu já fiz com o seu Edmir, né? Para a PTB. Mas para quem não viu, eu tenho formação em bioquímica, né? Fiz mestrado, doutorado em neurologia, essas coisas, e normalmente sou eu que faço essas perguntas. A gente tem uma troca, né? Uma conversa para poder. Para eu aprender também, porque nessas conversas eu aprendo muito, sabe, Alessandro? Porque é uma área que não é a minha área, eu não tenho essa experiência e eu aprendo com vocês. Né? E aí eu vou pegando um pouquinho do conversei já com o atleta, que eu já conversei com o treinador, que eu vou conversar com você hoje, e vou formatando também para eu poder aprender e também ajudar outros atletas no futuro, né? Essa, pode falar, pode Com falar. certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente abre para conversar, não tem essa de que você sabe mais ou essa é a minha história, né? E é o que a gente fez, né? Então eu também escutando os pais, eu também aprendo ainda muito com eles, porque apesar de ser muito similar as nossas preocupações, tudo que a gente vive, no fundo a gente sempre tem alguma coisa que dá para tirar uma lição e aprender para a gente poder seguir, né, com o sonho dos filhos. Então, vou começar, como diz eu, lá de trás, né? Começar do começo, tá? Aquele, aquele iníciozinho, o início da preparação ali, quando descobriu o tênis, né? Como é que foi esse início? Com que idade que começou? Como é que foi esse começo para vocês? Então tá. Então, para quem ainda não ouviu, eu vou contar resumidamente, né? A gente morava em São Paulo e numa das férias a gente foi para a praia e foi jogar frescobol. E jogando frescobol eu percebi que eu não conseguia devolver a bola para os meus filhos. Eu tenho o Arthur também. E aí eu decidi que nas próximas férias eu jogaria frescobol. E aí eu vim para São Paulo e me matriculei numa academia de tênis e puxei toda a família para vir fazer tênis. E aí eles começaram, já tinham 10 para 11 anos, já quase 11 a Luísa, 10 e meio mais ou menos. E aí, nessa idade, a gente colocou numa aula lúdica no sábado com 13 crianças, era jogar bola e se divertir. E aí começou uma paixão muito grande. E aí foi querendo mais e mais e mais, e a gente se envolvendo também com o tênis, né? Nós, como pais,
a gente também se envolveu muito e a gente começou a dar oportunidade. Então, aumentamos para 2 vezes na semana e aos poucos a gente foi aumentando até chegar num treinamento e ir para as competições, né? Maiores. Mas foi um processo que foi acontecendo naturalmente, né? Eu acho que eu sempre digo que a gente foi bem, tivemos uma sorte, né? E a capacidade de perceber que as pessoas tinham, elas realmente sabiam do que elas estavam falando. E como a gente não tinha nenhuma experiência no tênis, tudo era novo, a gente olhava para tudo como algo a considerar, a ponderar, e aí a gente foi traçando um caminho com o tênis. E em 2011, a gente estava né, numa situação aqui no Brasil que a gente ou decidia investir no novo negócio, ou a gente tiraria um sabático para a família e partiria para a gente ir para os Estados Unidos, para eles, principalmente para eles terem a experiência de estar nos Estados Unidos e irem para a universidade. Então, o tênis também foi uma maneira que a gente encontrou de realizar um projeto que a gente tinha para o futuro deles educacional. E a partir daí a gente começou a vislumbrar com o tênis as possibilidades reais de poder cursar a universidade. Então a gente mudou para a academia, no Saddlebrook, em Tampa, e lá eles fizeram o colegial, né? O Arthur fez 3 anos, a Luísa fez completo, 4 anos, e a partir disso os resultados foram chegando, especialmente para a Luísa. E ela foi buscando os resultados no ITF e chegou num resultado bem positivo, mas acabava que a gente tinha investido todo o nosso tempo, toda a nossa capacidade de educar, né, para justamente ir para a universidade. E quando a gente se mudou para lá, a gente conversa com muita gente, né, e muita gente falava, primeiro dá uma chance para ela, porque ela tem alguma coisa, algo que a gente realmente não conseguia perceber. E outra coisa é que quando a gente entrou na academia, eles falaram, olha, menos de 1% se torna profissional, todo mundo, né, sabe disso aqui. E aí, quando ela chegou para ir para a universidade, os coaches falavam, não, não, manda direto para o circuito. E aí a gente falou, não, agora vai para a universidade, pelo menos por 1 ano, e eles ofereceram, né, nessa época, eu acho que até hoje também, eles ofereceram um ensino por 1 ano, desde que completasse 1 ano, com boas notas, que ele poderia terminar quando podia sair depois de 1 ano, e aí teria a vaga para a vida toda. Então, isso foi feito. E aí a Luísa foi parar, após muitas ofertas, Luísa teve bastante oferta, o que foi um processo bem desafiador, né, porque era tanta oferta e tanta opção que a gente não sabia bem ao certo o que seria, né, o que deveria escolher. E aí a gente, como diz ela, a gente fez por livre, espontânea, espancada à vontade, ela foi para a universidade, mas ela tinha o poder de escolher a universidade que ela queria ir, né? E especialmente ela escolheu baseada no técnico. Ela foi conhecendo os técnicos, as universidades, porque ela realmente não tinha nenhum interesse em ser outra coisa a não ser tenista. Então, para ela, tanto fazia o ensino, né? Então, ela optou por um programa de tênis, que foi na Pepperdine, e eu acho que foi muito assertivo, apesar de eu ser muito contra, porque era muito longe,
né? A propriedade fica na Califórnia e a gente estava morando na Flórida. Mas foi um processo que acabou fluindo muito bem e, como diz, ela também fala que foi uma das melhores experiências que ela teve e que ela não saberia se ela tivesse ido para o circuito. Então, assim, eu diria para os pais, sempre tem alguma coisa que a gente pode deixar de lado, mas faz aquele caminho dar certo. Eu acho que tem muito disso, né? E eu acho que a Luísa encarou isso como um desafio e como toda criança, né? Todo adolescente nessa época falou: poxa, meus pais não estão acreditando em mim, estão me mandando para o college. Mas para a gente não era nem basicamente esse ponto, era mais como é a oportunidade da sua vida, né? Nunca estudou online, então ela sempre estudou em escola física, estudando de manhã, treinando à tarde. É claro que ela viajou muito no juvenil, né? Ela fez várias giras, a gira europeia, ela participou do programa do ITF, né, que é os Top 50 juvenis. Você pode participar de um programa que tem, que é feito com a Brusali, que ela era a capitã, né, brasileira, e tem mais outros coaches do mundo todo, e a Roberta ainda continua fazendo esse trabalho. Você tem que chegar no top 50 para poder entrar nessa gira, e aí você participa da gira europeia, que começa em Roma e vai até o Wimbledon. Então, são 2 meses e meio de semana atrás semana, jogando por conta do ITF com um grupo, né? O que é muito positivo e também não é só alegria, né? A alegria é que você, como se você não precisasse arcar com as despesas dessa gira. E eu acho que ali também teve muito aprendizado. Foi um momento assim onde ela sentiu os grandes lãs e passou a pertencer, né? E ela viu o que ela queria para o futuro dela. Então foi bem importante ela ir para esses torneios. Você falou que estava aqui no Brasil, né? E resolveram ir para os Estados Unidos. Né? E de lá que vocês criaram a estrutura para ela poder ir para o college, correto? Exato, exato. Foi. A Você gente acha que. sempre, Pode falar, pode falar. a gente sempre teve a intenção de ir para o college, mas a gente foi num caminho tradicional, eu diria até que um pouco sem um planejamento exato sobre como entrar no college. A gente acreditava, como nós todos brasileiros, que o caminho seria fazer o high school, né, que é o colegial, e o processo de entrar na universidade. Mas a gente descobriu lá que tem muito mais coisas a fazer do que somente cursar o colegial, né? Então, você acha que para o menino que não vai para os Estados Unidos, daqui do Brasil, se torna mais difícil ele ir para o college? Ou o melhor caminho é esse? Ir para os Estados Unidos, estar no high school para depois ir para o college? O que você aconselharia para os pais a fazer? Não estou pensando em custo, não, tá? Eu estou pensando no planejamento realmente, porque custo eu sei que tem diferença de custo, né? Mas eu estou É, falando de decisão mesmo para o menino ter mais chance de ir para o college. eu Ou você não agora quer. eu vou responder como um americano, Tá. né? O americano ele diz o seguinte: vai ter uma universidade para o seu filho, né? Tem muitas universidades. Acho que para o tênis são praticamente 1.200 universidades. Alguma vai encaixar no que cabe no seu filho, né? O sapato certo no pé certo. Então eu diria assim, a grande dificuldade que eu vejo hoje para os pais e para os atletas que chegam ao ponto de ir buscar a vaga é não se preparar, achar que
concluir o colegial é o suficiente para garantir uma vaga. E também está jogando um bom tênis, com um nível bom, isso não é o suficiente, né? Tem todo um processo que tem que ser feito paralelamente ao colegial para que você olhe para isso e comece a fazer um intercâmbio ali de onde você quer ir. Porque o que eu sinto muito hoje aqui no Brasil, não é que eu estou deixando de te responder, não, eu não tenho como responder, né? Não tem uma fórmula, como eu falei. Mas o que eu vejo é que não dá para só jogar tênis e chegar lá na hora, fazer a prova, passar e entrar numa universidade. Já me Não é respondeu. assim que funciona. Então, assim, se a criança vai para os Estados Unidos, o processo é o mesmo. Provável, a orientação a respeito disso que eu estou falando vai ser um pouco melhor. Mas a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente não entende como é o processo. Então, acaba que eu vou contar então um pouco da minha parte, né, e do meu primeiro processo. Então, o Arthur, por exemplo, ele fez 1 ano de colegial aqui no Brasil e os outros 3 nos Estados Unidos. Lá são 4 para poder fazer o colegial. Então, o primeiro ano dele, ele teve inglês, ele teve toda a grade dele. E o inglês, assim, para ter uma ideia de como a gente chegou, quando a gente chegou no momento de aplicar para a vaga dele, ele não tinha número de horas necessárias para o crédito de inglês. Então, é como se ele tivesse feito, vamos dizer, português, mas não todo português. Então, ele não tinha os créditos para ele poder aplicar para as universidades. Então, o que a gente saiu correndo fazer? Foi fazer aula online, né? Fez aula online pela escola mesmo, para completar. Ele também não tinha escolhido, nos Estados Unidos, assim como no high school, como no college, você escolhe as suas matérias, que eles chamam de créditos. Então, o Arthur ele também não tinha artes plásticas na grade dele. E para aplicar para Califórnia, era necessário que tivesse artes. Então, chegou no último ano, a hora de aplicar, ele teve que fazer 3 matérias online, mais jogar tênis e continuar fazendo o último ano do colegial. Então, a gente sobrecarregou o processo dele. Então, em vez dele conseguir a vaga no último, né, no penúltimo semestre, né, no começo do 4º ano, ele começou a aplicar depois que ele tinha esses créditos. Então, o que é importante? Estar no Brasil é acompanhar se está tendo tudo que é necessário para poder aplicar na data certa, no momento certo. Porque muitas vezes pode faltar alguns créditos que são preponderantes para a aplicação. Então é importante olhar o que a universidade pede também, dos créditos, ou seja, Exato. se você tem hora de Exato. aula de inglês, você tem, no caso aí, arte plástica, né? Ou algum outro crédito, ou seja, matéria que seja necessário para aplicar para aquela universidade. Exato. Ele também quis fazer Basta só jogar finanças. tênis. Exato. E para fazer finanças, ele precisava ter o cálculo 1, especialmente algumas universidades. Apesar de eles têm aulas de apoio também. Então, mesmo no primeiro ano de faculdade dele, ele fez uma aula de apoio de cálculo 1, cálculo 2, porque ele já tinha o cálculo 1. Então, assim, eles vão complementando conforme a necessidade. E isso é importante, porque às vezes você acaba perdendo a possibilidade de frequentar, de aplicar para uma universidade, porque você não tem academicamente o que você precisa. Então, com a Luísa, as coisas já foram mais tranquilas, porque ela completou os 4 anos lá, e aí ela já tinha o currículo de lá, então estava mais tranquilo. E os resultados também de tênis dela foram
muito melhores também. Então, tudo isso vai facilitando. O feminino também tem mais vantagens que o masculino. Tem menos mulheres jogando, assim como aqui no Brasil, né? Hoje, eu tenho estudado um pouco e, em média, a gente representa 30% no torneio, né? No torneio que tem, é 30% feminino e 70% é masculino. Nas academias também é praticamente esse número. Então, além de ter menos, tem mais bolsas. Então, tem mais chances, né? Mais aberto para conseguir a vaga na universidade. Então, ou seja, é importante para o pai, os pais, né? Eles pensam, quando forem pensar o filho para o college, antes de mais nada, saber qual universidade ele vai. Ou quais universidades ele vai, para poder saber quais são esses créditos, se tiver aqui no Brasil, para poder adequar o currículo do filho ao currículo de lá. Para não chegar lá, não sobrecarregar a criança, enfim, para ter as condições necessárias para ir para o college. Senão, não adianta só jogar tênis. Então, a primeira dica que você dá é essa. Exato. Tem que estar atento à parte acadêmica também, né? E entender que o processo é um pouco mais longo, não é só uma prova, um número, né? Tem um pouco mais de estratégia, tem que aprender a se apresentar, tem mais coisas a fazer do que somente jogar tênis, que já é bastante, que é o diferencial. Os técnicos procuram muitos jovens mesmo, porque no fundo eles sabem que o brasileiro é um bom trabalhador, né? Ele gosta e ele entrega, né? Ele chega lá, ele quer entregar, né? Então, a gente é muito bem, eu diria que os técnicos americanos gostam muito de ter jogadores brasileiros, né? Porque realmente é trabalhador, tem vontade de vencer. Então, o maior desafio que vocês encontraram foi justamente essa adequação acadêmica, mais do que o próprio tênis em si. Ou não? Bom, no processo de universidade, sem dúvida, é preponderante ter o que você precisa. E não é tão difícil. É exatamente a falta de informação, né? Até mesmo quando a gente entrou na escola, a gente entrou para ficar um ano. Então, não foi feito um processo para a universidade. Então, isso ficou um gap ali, né? Ficou um ponto ali que ficou em aberto. E aí a gente não percebeu, mas quando chegou a hora de aplicar, saiu correndo. Então já é muita coisa para o atleta, ele está buscando a vaga no time e na universidade, e ainda tem que fazer mais créditos fora o padrão, né? Então, assim, eu aconselho para os pais eles terem a ideia, pelo menos, do que eles desejam fazer, né? Eu diria que o plano da universidade deveria ser o plano A, e o segundo plano é ir profissional. O que é o segundo plano ir profissional? Se ele tem tudo, tem todos os recursos que ele precisa para seguir no circuito e poder suceder, eu acho que hoje, os pais, os técnicos, eles têm bastante noção de tudo que é necessário para poder buscar um resultado, fazer a transição de forma inteligente. A gente pode citar sempre o exemplo do João Fonseca, né? E o João Fonseca era um menino que estava programado de ir para o college, mas os resultados dele foram excedendo a expectativa, e por fim ele decidiu fazer a transição. Mas quais as condições que o João tem, né? Ele tem técnico,
ele tem fisioterapeuta, ele tem agenciamento, ele tem recebido muitos wildcards por aí, né? Então é uma exceção, não é o padrão, né? Então, se você tem todas esses recursos em mãos, eu acredito que realmente você pode fazer seu caminho e buscar a transição direta. Se você sente que não tem todos esses recursos, não só financeiros, os recursos, eu diria, de poder manter um coach que você confie, uma equipe que você vai estar junto, porque hoje, cada vez mais, eu vejo que jogador que está no circuito sozinho, né, sem o amparo de uma equipe, fica cada vez mais difícil. Sempre foi assim, mas hoje é bem claro e evidente, né? Eu acho que hoje o circuito é um pouco mais, ele é um pouco Profissional, mais, profissional, mais ele exigente. é muito exigente porque todo mundo é fisicamente preparado, todo mundo é tecnicamente preparado, todo mundo é mentalmente, supostamente preparado, bioquimicamente, fisiologicamente. Então a gente encontra realmente é o mínimo do mínimo. Então hoje eu olho assim, às vezes vejo na natação, um décimo, é esse um décimo. É que o tênis não tem essa medida, mas é aquela pequena diferença que faz, né? E como ele é um esporte de longa duração, porque vamos dizer, né, o tênis não é só a hora do jogo, né? É o antes, depois, o durante e o dia seguinte, né? E o dia seguinte. Então, se você ganha toda essa preparação de estar o dia seguinte, acho que quem já teve numa situação dessa, de ter um filho que vence um torneio de uma semana, sabe o que é preparar todos os dias para poder enfrentar o dia seguinte. Então, eu acho que, no fundo, o circuito está cada vez mais exigente, né? E exigindo a excelência de todos. Então, precisa estar preparado para isso, porque a chance de você não performar e essa transição ficar tão difícil a ponto de achar que não serve para aquilo, né? Que não está dando. Então, eu diria que o college, eu diria que é a opção A, prepara. Se você for se preparar para o college, vamos dizer, academicamente, trabalhar o inglês, a matemática, né? E praticamente saber se comunicar, né? Isso não vai fazer mal se ele passar direto pro profissional inglês, fazer conta, não vai fazer mal para ele em nenhum momento da vida dele. Então ele está se preparando para a vida. Eu fiz uma live aqui com um treinador, né, que ele também é da minha opinião. Ele entende que a faculdade não é atraso, é atalho. Que hoje em dia as universidades, né, foi até uma frase que a gente usou na hora que surgiu assim na hora, que ela tem estrutura, né, como você falou, de um coach, né, de fisioterapeutas e por aí vai, que ajuda esse atleta a se preparar para se tornar um profissional. Então, talvez, às vezes, um atleta que não tivesse, como você falou, condições, que às vezes ele quer dar um passo maior, vamos dizer assim, maior que a perna, ele não tem condição de dar aquele passo, justamente porque ele não tem uma equipe que está junto com ele, por causa dessa exigência profissional que hoje em dia tem, porque a diferença hoje entre os atletas é exatamente isso, é um segundo, um milésimo de segundo, dependendo da competição. Né? E o tênis só fica parecendo que é uma diferença maior, mas não é, porque todo mundo é bom. Você chega num nível que não tem aquele que joga mais ou menos, isso não existe. Né? Todo mundo é muito bom, então tudo vai fazer a diferença, tudo vai contar. E essa sequência de jogos também enfim, vai pesar, né? Na hora de
Você ter uma equipe que te assista por trás para poder te ajudar a recuperar e você seguir, porque se você não tem isso, eu vou dizer que hoje em dia é impossível você se manter vivo dentro do tênis, tá? E qualquer Eu outro acho esporte de alto rendimento. Você tem que ter uma é equipe. assim, é, manter vivo, saudável, né? Porque você não quer que seu filho seja aquele que não está no circuito, não importa até onde ele vai chegar, 200, 400, 500, mas saudável, ele está fazendo aquilo, ele sabe o que ele tem, ele sabe o que ele pode fazer, e ele tem esse momento que ele é a vida dele. Se ele está no 400 e está bom, tá bom, tá bom, ele vai lutar sempre para estar chegando. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente falar um pouco aqui é o processo de entrada. Eu acho que a gente tem muito que falar, né? Depois eu me disponibilizo aí, tenho feito bastante trabalho nisso, de como é, trazer os recursos para os pais e para os filhos no momento certo, para que eles possam aplicar e entrar na universidade. Acho importante a gente falar um pouquinho agora dentro da universidade. O que que eles vão ter, o que que eles não vão ter. Então, aproveita e fala Quais pra os, gente. e quais os motivos que é, esse processo da transição, o college se torna tão atrativo e tão importante, né? Vamos falar primeiramente, conseguiu a vaga, entrou, pôde escolher. Muitas vezes você não consegue escolher, isso também acontece, e tudo bem, né? Segue o plano. Há possibilidade de não gostei, não me adaptei, pode trocar para outra universidade e continuar jogando pelo time da outra universidade. Então, essa é uma das vantagens. Se você não gostar, você pode trocar de universidade e trocar o seu curso e trocar o seu time. Então, ponto número um. O que que seu filho vai entender? Eu acredito que aqui no Brasil, mais do que nunca, hoje eu vejo os meninos competitivos, eu falo que eles têm uma mini estrutura profissional, né? Porque é o nutricionista, é o psicólogo, é o fisiologista, é o fisioterapeuta. Então, já tem um timezinho que está ali. O problema é que o time é disperso. Então, Muita quando ele gente. entrar na universidade, ele vai ter dentro da própria universidade um conjunto pronto com todo esse tipo de atendimento disponível para ele poder usufruir, né? E hoje aqui no Brasil a gente já tem academias que têm todo o aparato é, físico para fazer, tem a fisioterapia, mas a gente sabe que isso tem valor. Então, ele entrando na universidade, ele tem tudo isso, e tudo centrado. E são profissionais que eles estão acostumados com outros esportes também. E uma das coisas que eu lembro até que me marcou muito quando eu fiz a entrevista, né, isso também vou falar para os pais, entrou na universidade, não envia seu filho direto, vai junto. Não, essa história de que brasileiro que é protecionista, não pode visitar a universidade, não existe. Todo americano vai colocar o filho naquele lugar, né? Porque lá vai ser a moradia dele. Então, nesse ano, ele começa a ser o lugar onde ele vai morar. Para vocês, pais, né? Vantagens. Você sabe onde seu filho está, você sabe que ele está dentro de um ambiente controlado, onde ele pode ter autonomia de fazer as escolhas que ele precisa, né? Para comer, para dormir, para se alimentar, para estudar, para fazer todas as obrigações que tem. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Toda a estrutura que tem de esportiva também é muito boa, né? Eu diria acima da média. E como eu estava falando na entrevista, eu
conversei com o diretor de esporte, e ele falou que ele tinha muitos atletas olímpicos que passaram pela universidade, e que esse é o espírito da universidade. E aquilo me marcou muito, porque eu procurei saber, então é do polo, é do futebol, ele tem o futebol feminino lá, eles têm o handball, o beisebol, e então ele na Pepperdine tem esses esportes. E aí eu comecei a verificar quem que era olímpico. E eu depois, especialmente, que a Luísa também buscou a medalha, porque esse é o espírito. Então eu acho que a universidade americana, ela tem esse espírito bem, o esporte visto como algo inspirador mesmo, algo que tem mais do que simplesmente o atleta, o tênis, ele tem os valores. E eu acho que a universidade por si acaba ensinando esse valor, né? O espírito de time, eu acho que é muito bom para os atletas entenderem o que é um time, né? Lutar pelo outro, tanto quanto você luta por si, porque no tênis, você pode até ver muitas vezes, especialmente agora você vê, as pessoas agradecem ao time, porque sem eles não era possível. Então, por mais que a gente fale que o tênis é um esporte individual, o time faz a diferença. E eu acho que o atleta, né, o seu filho, vai aprender que ele não está lutando só por ele, ou só pelo pai. Ele tá lutando pelo time, por todo mundo que está com ele. Então, eu acho que isso é muito bacana na universidade americana. Acho que todo jovem ganha autonomia. Para os pais, eu digo que é um momento bem de tranquilidade, porque eles estão tomando as primeiras atitudes que eles teriam que ter pelo circuito, né? Em países, às vezes, não muito, vamos dizer, desenvolvidos, né? Porque começa com os 15, os 25. Então, é um ambiente controlado, né? Quando eu falo controlado, no sentido de que você sabe que está lá, tem o coach normalmente está olhando pelo atleta, ele sabe porque ele está esperando na quadra dia a dia. A competição é muito forte, é um nível bem alto, posso garantir para vocês. A vantagem de ter o coach dentro da quadra, falando com o atleta, são muitas, assim, o aprendizado que eles têm nesse ano é um crescimento muito grande. Então, dentro da universidade, a gente não pode olhar só como para transição, é só o momento de, se não der para ser profissional, não é essa a opção, é o momento de fazer o processo dentro de um ambiente controlado, com autonomia e ainda assim aprendendo mais, né? E, e mantendo a possibilidade de ter um diploma, né? Eu acho que isso é bem válido para qualquer conhecimento, nunca é demais. Então, aproveitando E assim, assim, pode falar, termina. Desculpa. está encerrando o período, né? Eu acho que os pais também têm muita aflição sobre isso, né? E o período é muito curto, né? Ele vai de setembro a dezembro e depois de janeiro a maio, junho. Então, tem julho, agosto, setembro livres. Esse tempo livre, aí eu posso falar um pouquinho mais depois, pode perguntar. Então, é um pouquinho sobre esse tempo livre e a questão do estudo que você falou, de ter o diploma. Né? Como é que isso é trabalhado lá no dia a dia? Porque eu sei que existe a pressão sobre ter boas notas, aquela coisa toda que eu acho que muitas pessoas já conhecem sobre isso. Mas como é que é vivenciar isso e como é que é enfrentar isso? Porque uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você viver isso e saber que tem que tirar uma boa nota para poder jogar, ou enfim. Como é que é isso? Como é que foi isso para vocês? É, A sua experiência, né? esse processo foi mais tranquilo, né? Porque os dois sempre foram alunos
bons, medianos, vamos dizer, bons alunos, e davam conta, né, de entregar. Eu acho que a coisa mais difícil para um brasileiro que não viveu antes um high school é o processo mesmo da língua. Então, você vai fazer matemática em inglês, vai fazer história em inglês, vai fazer ciências em inglês, todo o seu aprendizado vai estar em outra língua. E isso acaba dando um cansaço mental, onde vai interferir realmente no primeiro semestre, né? Né? Tanto é que os coaches sempre pedem para o aluno entrar no meio do ano, especialmente se for divisão 1, para eles poderem jogar de janeiro a maio, que é a hora da competição, da divisão 1, do NCAA. Então, tem muitas universidades que até aceitam o brasileiro chegar já no primeiro semestre, mas é um pouco sacrificante, porque é muita adaptação. É a cama nova, é dormir com um amigo, é a balada, não poder ir para a balada porque vai ter jogo, não vai É, ter. Hora que eles estão livres, eles estão indo para a quadra treinar diariamente. Então, os amigos estão fazendo nada e eles estão treinando. tanto. No fim de semana vão viajar para jogar. Então, viaja sexta, sábado, domingo. Aí tem que entregar os papéis. Não tem essa. O acadêmico está rolando lá, todo mundo está estudando, você é como um outro qualquer, mas você está lá para jogar. Então, toda essa responsabilidade, eu acho que é muito legal do atleta passar para ele ir para a transição. E aí eu diria também que acho que a transição também não pode ser o plano A sem transição, né? Tem que ter o plano A ir para a universidade com transição para o circuito profissional. Hoje, especialmente aqui no Brasil, a gente escuta muito, né? Ah, por que você não acredita no meu filho? É, por isso você fala que é para ir para a universidade. Não, eu discordo totalmente. Né? Eu acreditei na minha filha e mandei para a universidade assim mesmo. E eu acho que faz parte ter um plano de transição a longo prazo, né? Para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano. Tudo depende de como as coisas forem seguindo, né? E as possibilidades que você tem. E lembro também os pais que o primeiro patrocinador que seus filhos vão ter é a universidade, que é o primeiro a acreditar que vão pagar para eles poderem estudar. Então, do patrocínio, a universidade é o primeiro patrocinador para os seus filhos. Então, isso deve ter algum valor, né? Eu acho. Com certeza. Porque é o que a gente estava falando, voltando ao assunto anterior. É que vai criar a estrutura para poder treinar e, ao mesmo tempo, estudar para poder, caso as coisas não saiam como planejado, porque isso pode acontecer na vida de qualquer um, e eu entendo que está tudo bem, está até tudo ótimo, porque está tendo uma experiência em uma outra universidade, tendo a oportunidade de estudar em grandes universidades e obter um diploma fora do país, né? Ter uma vivência, que só isso que você falou da, do garoto, né? Da menina, tá fora do país, tem que morar sozinho, tem que se virar, que às vezes, muitas vezes os pais já voltaram, ou estão até dentro dos Estados Unidos, mas estão em outro local, isso já traz amadurecimento. Você tem que ter atitude, que você falou, ele tem que treinar. Aí tem a balada, não, eu não posso ser balada. Isso já mostra um amadurecimento, porque se você quer algo, e jogar tênis e estudar, com qualquer outro esporte nos Estados Unidos, não é fácil. Porque pela tua fala, o que eu entendi é que tempo livre é para treino. Não é tempo livre. Não é isso? Você não falou que Exato. ele teve tempo livre para ir a um lago ou para ir para a praia ou para o shopping.
O exato. tempo livre é para treinar. E como estão todos os colegas indo visitar pais para a semana, indo para o lago, o menino está indo treinar, a menina está indo treinar, porque tem um outro objetivo. E isso eu acho importante para o amadurecimento, né, daquilo que vai se tornar um atleta profissional. O atleta profissional, ele abre, você sabe isso muito bem, né? Ele abre mão de muitas coisas, até mesmo, às vezes, muitas vezes, o convívio social, porque ele tem, às vezes, um outro objetivo lá na frente. E estou dizendo que quem é atleta profissional não tem a vida social, não é isso. Mas muitas das vezes você tem que deixar, às vezes, passar o Natal com a família, ou o casamento de alguém, ou o aniversário de alguém, porque você tem um outro objetivo. Ou estou falando besteira? Exatamente. Exatamente isso. Né? E aí a gente escuta, então, assim, o que tem mais de que a gente escuta é que a universidade acaba com a possibilidade do atleta se tornar profissional. E aí, o que às vezes, eu vejo acontecer são atletas que vão para a universidade com o objetivo de ser profissional, mas quando chega nas férias, ele não segue para o circuito. Ele volta para casa, treina em casa, mas ele não vai ao circuito. Então, é o momento que não pode deixar de ter a competição, né? Tá, ali tem que ir para os 15, para os 25 e começar a tentar criar os primeiros pontos. Então, ter esse planejamento também de que a transição vai ocorrer durante o college, né? No tempo em que não tiver na faculdade, vai seguir no circuito como se fosse um profissional, né? Jogando os 15, os 25, 50, 60, o que tiver próximo, né? Tem um circuito muito interessante que eles chamam até de circuito universitário, que é quando acabam as aulas das universidades, eles têm os torneios. Especialmente no feminino, eu tenho certeza que tem, porque a Luísa fez várias vezes. Então, chegou nesse momento, não dá para ir para casa. Vai para os torneios, jogar e começar a fazer os primeiros pontos para continuar a jornada, né? Então, são pequenas atitudes que aí você deixa de ver seus pais, você deixa de ter suas férias, mas o jogador profissional não tem férias. Você sabe disso, É, né? Ele tira 10 dias fazendo exame de sangue para ver se está tudo ok. é o Então, que a gente faz. eu, eu Passa, posso passa as comer ou não férias posso treinando, comer. passa as férias treinando, cuidando da dieta e por aí vai. Exato. Vou acertar a dieta que não está boa, vou acertar meu físico, vou descansar a mente, mas é férias, é aquelas férias que não simplesmente é sair do mundo, mas o treino continua, seja ele qual for, né? O treino mental, treino físico, treino técnico, alguma coisa, algum ajuste vai fazer. Então, essa visão de que a universidade realmente acaba com o sonho de se tornar profissional é uma das coisas que hoje eu tenho mais ouvido, né? E o que eu mais discordo, porque eu acho que no fundo a pessoa se distraiu, porque ela realmente, se ela tivesse no circuito, ela também não conseguiria ficar focada naquilo. Então eu acho que você tem que ter isso muito claro para o plano da família, né? Para o plano do atleta, que nas férias é circuito. Exatamente. Pode descansar? Pode descansar, mas tem que ter uma programação do circuito para ir ganhando os pontinhos, porque depois de 3, 4 anos, tem muitas meninas que se formaram. A Ingrid Martins, ela se formou para depois sair para o circuito. A Danielle Collins também se formou, depois saiu para o circuito. Mas durante esse tempo, você pode ver que ela sempre teve ranking, sempre teve a busca dos torneios. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo, se você tiver essa resposta, né? Você acha que
para um pai, os pais, perceber se realmente vale a pena se tornar profissional ou ir para o diploma? Como é que essa tomada de decisão, essa chave vira? Quando é que isso acontece? Assim, é pela pontuação que está no ranking? Como é que funciona isso? Ou é pela... Quando é que esse estalo vem? Ou esse é um processo que você vai sendo levado e quando você vê, você está lá? Exato. Eu diria que o processo é um processo pessoal de cada um. Com a Luísa, especialmente, a gente tinha claro que ela não queria fazer a universidade, então a gente combinou que 1 ano era obrigatório. Os outros, ela decidiu por ela mesma, né? Ela decidiu ficar mais 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, ela tirou um semestre e partiu para o circuito, né? Sem técnico, sem companhia, sem físico. Então, ela entendeu bem o que era a vida profissional, né? Eu acho que também essa experiência, eu acho que foi muito válida, né? Apesar de ser uma experiência, eu diria, não bem sucedida, no aspecto de evolução para o tênis e alcançar alguns objetivos, né? E eu acho que isso trouxe para ela a realidade do circuito e a forma como ela poderia fazer. Então, ela tirou um semestre que ela falou: eu vou para a Europa e vou jogar. E nesse semestre ela jogou, e no outro ano ela retornou à universidade para jogar pelo time, porque ela queria jogar pelo time para ver se o time ganhava a conferência no ano, mas não deu certo também. Mas nesse tempo ela teve essa experiência. E eu acho que cada um vai saber isso. E eu acho que tem muito disso. Eu estou pronto, eu sei os recursos que eu preciso, e a universidade vai estar sempre lá para a pessoa. Então, mas você perdeu a sua vaga no time. Bom, vai ter outra posição, você pode ser um assistente. Eles vão te deixar ir para a universidade. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, quando você sabe que você vai deixar ou você vai se formar, eu acho que depende de cada um e da proposta que tinha. Como no caso dela, era 1 ano obrigatório, Uhum. a partir daí ela estava livre, a escolha foi dela. E eu acho que depois que eles têm essa vivência lá, e essa capacidade de entender as dificuldades que eles vão enfrentar, porque no primeiro ano você coloca, e aí faz esses 3 meses de real circuito aí, né? Começa nos Estados Unidos, vai para a Europa e depois retorna para os Estados Unidos. Eu acho que para eles é bem legal eles verem o que é a vida fora da universidade. E aí eu acho que cada um vai trazer para, né, para a realidade, tanto o seu nível de tênis quanto as oportunidades que tem fora e ponderar como é que está dentro da universidade. E aí você tira as suas conclusões e vê o momento que você está mais, é isso mesmo que eu quero. Não tem problema, dormir no chão, não entrar no torneio, ficar esperando a vaga, comer macarrão todo dia. Não tem problema, não tem problema. Ele vai estar preparado. Eu acho que o jovem ele acaba desenvolvendo isso. Quando a gente, eu falo que uma das melhores coisas para os pais é que imagina você mandar nesse circuito o ano todo, né, sem ter esse ambiente que, por pior que seja, né, que está longe, a universidade está lá, está vivendo fora de casa, é um ambiente que ainda tem ele é controlado, né? Você sabe onde está, as pessoas que estão lá são responsáveis por ele, ninguém vai ficar olhando se ele foi na aula, se ele foi para o treino, se ele lavou a roupa dele, se ele tem roupa lavada, se ele comeu direito. Ele sabe que se ele não comer direito, ele não vai performar na quadra. Normalmente o time tem 8 a 10 jogadores, são 6 vagas no time principal que vão jogar toda semana. Não começou a não fazer,
vai perder a vaga no time. Então, ninguém quer perder a posição na vaga, porque as posições de vaga são, vamos lá, dentro da universidade, são 6 titulares e 2 a 4 não titulares. Dentro desses 6, ninguém quer perder sua vaga, porque é muito legal fazer parte do time. Então, lutar pela vaga também, você está ali no 7º, alguém se machucou, é você que vai entrar. Está preparado para isso. Aprender que nem sempre você vai estar no time. Também tem isso, ocorre também. Então, você treinar com o objetivo de que tento ficar no time. Ou, eu estou na posição 3, eu quero a posição 2, a posição 1. Ano que vem o número 1 vai sair, eu quero a posição número 1. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que ser? Né? Poder falar isso para o técnico e o técnico saber exatamente quais são os seus objetivos, né, de profissional, também vai te ajudar a levar onde você quer. Não adianta você falar para o técnico, eu estou aqui, eu vou ficar... Não, eu quero ser profissional. Se tiver algum torneio que eu possa participar durante o ano letivo, eu posso ir? Não posso ir? Então, tudo isso é negociável. É Que é negociável e é planejamento, né? possível. Está dentro do planejamento Exato. daquele ano, do que o treinador está pensando para você poder crescer e se desenvolver. Porque muitas vezes você não está pronto para determinado tipo de torneio, enfim. Aí quem julga isso é o treinador, né? A equipe técnica dele lá por N razões, Exato, exato. né? Então Não, pode falar. tem muita coisa, eu acho que tem, os pontos positivos são grandes, basta você decidir, né, se esse é o seu plano A, eu acho que é ter ele como plano A, B, C, D, e dentro desse plano também se tornar profissional. Dá para ir direto profissional? Vai. Não teve mal nenhum aprender matemática e inglês. Né? É melhor do que aprender Com certeza. tudo e não ter onde utilizar. Né? Com Por certeza. sinal, por sinal, a Luísa entrou em nutrição, começou a fazer faculdade. Isso é um ponto importante para os pais também. Mas meu filho quer fazer, sei lá, engenharia, mas lá só faz administração. Mais ou menos isso. Porque, assim, o que acontece é que qualquer biologia, é, ciência, tudo isso tem laboratório. Engenharia tem laboratório. E muitas vezes as grades que têm esses cursos, elas têm mais tempo que precisa de ficar durante a semana. E aí, devido aos treinos, fica mais difícil. Então, é você saber escolher os seus créditos para você poder fazer a universidade que você quer. Então, assim, vai fazer tênis, só pode fazer administração. Não, administração é o básico e você pode fazer qualquer coisa, desde que você consiga encaixar toda a sua grade de aulas dentro do curso que você tem, com os treinos e as viagens, porque elas acontecem muitas vezes na sexta. Mas é possível, é tranquilo. Normalmente você faz 5 créditos por semestre, 5 a 6, e dá bem para encaixar durante a semana. Sandra, se você pudesse deixar mais alguma dica para os pais, assim, que a gente não falou até agora, você tem mais alguma dica importante? Mais algum Eu acho conselho? que Ah, o que eu diria para os pais é assim, primeiro assim, ter o equilíbrio de perceber o que é sonho e o que é realidade, né? Mas a gente nunca sabe até onde nosso filho pode chegar. Então, também ter essa confiança, né, de vamos investir, né? Se está falando que vai dar, vai dar. Porque nada melhor do que o seu próprio filho perceber que ele não alcançou, não porque ele não teve o apoio, ele não foi capaz de lidar com aquilo.
Então, quando o filho percebe que ele teve todas as oportunidades, mas elas não aconteceram, ele não, ele vai olhar para isso como gratidão, né, de poder ter tido a opção. Então, meu filho não quer ir para o college, quer ir direto, vai um ano. O college acabou a chance de divisão 1, divisão 2. Mas você pode entrar nas outras divisões, na NAIA, tem outras opções. Ah, meu filho nunca estudou, tem também o college, né, o community college, que dá para jogar tênis. Então faz 2 anos de tênis, depois, porque tem uma coisa que se chama elegibilidade. Então você tem um problema de idade, um problema de ter terminado o colegial, então tem uma série de regrinhas ali. Então, se você sai para o circuito e passa o tempo que você se torna inelegível, ou você recebeu muito dinheiro, graças a Deus, né, e se tornou um profissional, que hoje ainda tem bastante discórdia sobre isso, mas ainda assim o tenista não pode receber um valor, acho que acima de 10 mil no ano, né, antes dele ir para a universidade ou durante o tempo da universidade. Então, isso não permite que ele jogue na divisão 1, 2 e 3. Não, na 3 acho que pode. Então, ele tem outras opções de college ainda. Então, eu digo assim, a gente tem que acreditar no filho, mas a gente também tem que orientar. E, e, eu, e eu digo também uma coisa para vocês, que pode ser até um pouco contraditória. Hoje, o atleta, ele tem uma carreira, né? E ele vive disso. Então, mais do que nunca, eu tenho a experiência de que eu também pensava que atleta não tinha carreira, né? Como ele ia viver daquilo? Dá para viver, sim, né? Tem que trabalhar muito, né? Mas ainda assim, às vezes eu vejo pais também que, como eu, sempre investiu muito na educação, mesmo permitindo o paralelo dos dois, né? É, quem era muito da escola falava, ai, tudo é o tênis. E quem era do tênis falava, mas você não vai largar a escola? Então, assim, a gente viveu esse equilíbrio e eu acho que a gente tem que acreditar que o filho, dentro do esporte, ele vai ter muitas opções, né? Seja na universidade, seja no circuito, tem muitas opções para quem ama o que faz. Então, minha dica é acreditar no seu filho e saber que sempre você pode orientar e que as dificuldades vão estar aí para todo mundo. Está igual para todo mundo e tem que nadar de braçada. Então, assim, quanto tempo demorou mais ou menos para, desde que ela começou a Luísa até ela ir para o Pro, quantos anos mais ou menos? Ela começou no Pro em 2019, né? Já, 10 anos, né? 10 10 anos anos. de investimento. 10 anos. Então, não se faz um atleta profissional Well, tão exato. rápido Ela assim. começou com uns 10 e meio, aos 19 ela estava tentando ir para o circuito, 20. Então, assim, eu considero que hoje a maioria dos meninos juvenis são semiprofissionais, né? Porque eles fazem tudo que um profissional faz. Faz tudo mesmo, tá? Eu acho que eles fazem tudo que um profissional faz. Eles treinam, eles Ah, têm que. Os profissionais acabam que têm que lidar com todas as questões também de uma empresa, mas eu digo que os juvenis, eles têm o nutricionista, o fisioterapeuta, o treino físico,
o treino técnico, de manhã e de tarde, ele tem psicólogo, ele tem o fisiologista, ele tem o bioquímico, ele vai atraindo todo esse aparato que tem. Então, ele é um mini atleta, né? Que está aí na vida. E aí, no mundo profissional, isso só vai ter que ficar mais profissional e você vai ser, vamos dizer, o dono dessa empresa, né? Onde você, o próprio atleta, tem que gerenciar tudo isso. O Hoje os CEO, pais gerenciam, né, todo esse caminho, a logística de fazer isso acontecer, o patrocínio, né, que é o pai que paga, ou ele vai em busca de alguma ajuda. Então, demora muito, o investimento é longo, né? Mas eu acredito muito que o college é uma das melhores opções que tem, porque os jogadores, se eles entrarem no Brasil, numa universidade, é fato que ele praticamente não vai mais ter como jogar tênis. Então, isso também perpetua um pouquinho mais o tempo que ele vai estar jogando tênis. eu falo do juvenil porque, mas aqui no Brasil, né, eu vejo muitos garotos que não tem toda a estrutura ainda, ou não, às vezes nem tem, nem porque não saiba que precisa, não, porque às vezes realmente não, ou não tem condição, ou não busca, entendeu? E aí você falando isso, é importante dizer isso porque se você não tiver essa estrutura de uma equipe técnica, já no juvenil, que é que eu também eu fico aqui no meu dia a dia aqui, eu explico isso para as pessoas, tá? Por isso que eu acho legal você falar isso. Por isso que eu fiz esse ponto de interrogação, eu queria que você falasse. Se você não tiver uma estrutura técnica já, tipo, garoto juvenil, além da preparação acadêmica que você falou, né? Para um garoto, para uma menina chegar no para ir para o college. Ou seja, essa preparação, né? Ela tem que ser muito mais séria antes, antes de entrar no college. Porque eu vejo, eu até entendo quando um menino e menino lá com 10, 11 anos estão mais no lúdico aos sábados ali, como você falou, na quarta-feira. Mas tem que chegar um momento que isso tem que se tornar mais sério, se quer percorrer esse caminho. Porque senão, não vai, porque o tempo, que você falou, são 10 anos. São 5 anos aqui, né? 4 anos. Depois são só mais 6. Estou usando o exemplo, né, da Luísa. Tem gente que até antes. Tem gente Opa, né, que antes desse tempo já começa a buscar o profissional, né? Então, assim, se não tiver essa estrutura, que é técnica e acadêmica, dificilmente alcança. Por isso que eu fiz exato. essa coisa que eu queria que você falasse para aproveitar o gancho. Porque Não, eu batalho aqui para explicar para as pessoas, e às vezes as pessoas me olham com um pouco de interrogação, exatamente o que eu fiz para você. é o mínimo, né? Eu vou dizer assim, hoje, até mesmo quando eu falo que são os mini profissionais, eu vejo crianças com 8 anos, 9 anos, já com uma rotina de treino, com físico, com psicólogo, fisioterapeuta, ela tem tudo, aos 8 anos, né? E aí ela é uma criança ainda, né? Ela ainda consegue pular e correr sem nenhuma dor, né? Ela vai pular corda o dia inteiro, né? Mas ela já tem. E aí muitas vezes a gente vê quem quer uma universidade não tem nenhuma parte física trabalhando junto com o tênis. E é muito difícil, isso é uma parte muito importante falar do college. Sem parte física, acho que é uma das coisas que as crianças mais, né, os adolescentes, eles também, além da língua, né, estudar tudo na outra língua, como eu falei, o cansaço mental de estar estudando, a parte física, ainda assim, lá é mais puxado, né? Então, para o time, você tem que estar chegando, você tem que estar dentro dos seus parâmetros da universidade.
e se você não está, você vai alcançar. Então, é, é importante mesmo, e assim, a gente está falando aqui de atletas que realmente querem ir para a universidade. E Uhum. para ir para a universidade o técnico tem que te ver, né? Como que o técnico americano que está lá vai enxergar um menino que está treinando em Indaiatuba, que é uma cidade do interior mediana em São Paulo? Imagina as cidadezinhas pequenas onde o menino tem um sonho de ir para o college. Então, você tem que estar preparado para sair, para buscar os resultados no ITF, mais até do que o COSAT, para que eles possam começar a ter uma visão de que você existe. Né? Então, para você ir no ITF, o nível está altíssimo também. Sempre foi bom, mas continua alto. Então, sem essa estrutura, físico, fisioterapeuta, se necessário, nutricionista, psicólogo, todas esses, tudo que envolve a alta performance, fica muito difícil até conseguir a vaga na universidade. Quanto mais ir para o PRO. Pro Pro, eu diria que Fica praticamente, é um sonho é, irreal. Pro, então, porque quando está no juvenil, é aquilo que a gente falou, você ainda tem um desequilíbrio ali de pessoas que jogam melhor, porque quando você chega próximo do Pro ali, todo mundo joga bem, o pessoal só o físico né, que você estava mencionando, né, porque o que eu vejo aqui no Brasil que as pessoas, existe uma mística em torno do físico, né, algumas pessoas ainda pensam assim, mas foi publicado já um artigo sobre isso, sobre a preparação física em criança. Não tem problema nenhum a criança fazer se desenvolver com peso, ou o peso do próprio corpo, ou com halter, não tem problema nenhum. Né? E, enfim, desde que seja feito orientado, com uma equipe técnica por trás, para evitar lesão, com qualquer atleta profissional. Né? Então, não tem problema nenhum, desde que seja com orientação. Só que as pessoas têm medo de atrapalhar crescimento, tem mais. Eu já ouvi isso ainda, aí por isso que eu acho que chega nesse momento da adolescência, né, muitos garotos, muitas meninas e meninos não estão preparados fisicamente em função disso, que eu acho que carrega um pouco as pessoas ficam preocupadas com isso ainda, né, as pessoas que estão aqui no Brasil, e aí isso atrapalha o desenvolvimento do menino, né? Então, é importante ter, mais uma vez, essa equipe técnica para ajudar nesse desenvolvimento e atingir os objetivos. Né? Exato. E eu acho que o grande desafio dos pais é entender o equilíbrio entre estar puxando muito ou estar deixando de fazer o necessário. Exato. Então, precisa ter todo esse aparato aos 8 anos? Provavelmente não. Então, Mas aos 11, aos 13, toda vez que a criança também fisiologicamente ela vai crescer. Então também você vai ter toda essa questão que o corpo dela está mudando, né? A criança normalmente, eu falo criança, os adolescentes, de 17 para 18 anos, que também estão indo para o circuito profissional, eles também estão numa mudança fisiológica importante. Então, tudo isso também vai interferir no tênis deles para ir para a transição ou ir para o college. Então, a gente tem que aprender a respeitar um pouco isso. E cada pai, eu acho que cada família, se ela tivesse esse olhar atento, né, que a gente aqui não está falando à toa, a gente está falando para pais que têm objetivos claros, que sabem onde querem chegar, assim, muito difícil para a gente dizer o quanto cada criança, cada adolescente precisa, cada atleta precisa, né? Ele precisa realmente de um psicólogo? Não, o tênis é mental, muitas vezes ele vai entrar, ele vai fazer bobeira, e tá normal, é um aprendizado. Ele não precisa, porque ele precisa ir no psicólogo, porque é clichê agora até.
né? Bonito que a Sabalenka colocou, né? Olha, eu estava com uma psicóloga e Ixi, nada resolvia. Quem resolve sou eu mesma. Então, assim, é, tem que deixar a criança também vivenciar um pouco e entender por si só que precisa de ajuda, né? É necessário, porque hoje a gente fala que é uma obrigação toda essa equipe. Seu filho está desenvolvendo de acordo? Tá, tá bom ou tá abaixo do outro? É os comparativos, são as competições que você vai. Então, você vai numa competição de ITF e você sente que seu filho podia ganhar o jogo, mas não consegue ganhar o jogo porque está cansado, tem vários motivos. Ou ele, fisiologicamente, é mais novo, não está preparado para aquele tipo de jogo, ou ele fisicamente não teve a preparação adequada, ou ele não comeu o suficiente, nutricionalmente ele vem treinando e na hora do jogo estava desidratado. Então, mais do que nunca você sabe quais os fatores que podem intervir no resultado ou numa atuação de performance. E como que os pais, sendo pais, avaliar tudo isso? É observando e estando junto, né? Passo a passo, sem desesperar. Ah, meu filho precisa de melhor treinador, ele precisa de melhor treinador físico, ele precisa da melhor psicólogo. Não, é tudo, é o equilíbrio, é como as famílias vão colocando os valores dela em cada momento, no treino, no dia a dia, na perspectiva. E eu acho que a dica que eu daria para os pais, assim, bem importante, é um menino de 13, 14 anos, ele já é maduro o suficiente para você ter a conversa de onde vocês podem chegar, onde ele quer chegar e como vocês podem fazer isso. Então, para os pais, eu diria, fazer uma reunião, né? E realmente perguntar o que ele quer ser. Quero ser número um. Como? Aí você vai putz, perguntar para o seu filho, como que eu posso te ajudar para você ser número um? vai E construir isso. aí, como construir esse caminho, né? Porque onde a gente quer chegar, a gente sabe, mas como chegar lá e qual é o sacrifício que cada um tá, é possível para cada um fornecer, né? Com sinceridade, possibilidade. Não adianta você falar para o seu filho, então tá bom, então vamos para o circuito e você não tem como pagar a conta. Não tem Não dá. como dar uma estrutura razoável para ele realmente correr atrás do sonho dele, né? Então, temos um plano, sabemos o que a nossa família quer fazer, agora você vai lá e conversa com o seu técnico. Ó, a gente almeja chegar lá. Como é que a gente vai fazer isso? Precisa ter alguém no seu time que vai estar com você para isso. Então, encontrar esse ponto é as dicas que eu diria para vocês. É poder conversar com seu filho. Ele não vai ter resposta para tudo, ou pior, se ele tiver resposta para tudo, né? E não ser a realidade que se apresenta, porque você, como mais maduro, vai dizer para o seu filho, poxa, e aí você vai estar ali na sua capacidade de mostrar que não é bem o caminho, mas que pode fazer. Então, eu digo que tem que ter essa conversa, esse pacto entre os filhos e os pais, para eles dizerem exatamente onde eles querem chegar. O que eu vejo é que, às vezes, falta até sinceridade, né? Quantos pais falam, eu não sei como dizer, mas eu quero mandar ele para a universidade. Aí eu realmente falo, não, é só falar que é um meio, né? Se ele deseja ser profissional, é uma maneira que você está encontrando para ele poder ir. Então não tem muito mistério, mas até essa conversa fica difícil. Então você tem que abrir esse espaço para você poder criar um plano, e não é fácil até mesmo chegar até a universidade e muito mais seguir no profissional. É possível? Tudo é possível. Pode pular uma etapa, voltar para outra, nada é determinado. Eles têm 14, 17 anos. Eles têm
qualquer opção que eles fizerem, a chance de funcionar é grande. Precisa planejar e seguir firme, como tudo na vida, organizar, ver o que é possível e correr atrás. Excelente. Alessandra, a gente está terminando. Não, Alessandra, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo. Eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Você tem mais alguma dica que você gostaria de... Você já deu várias dicas, né? Mais algum para te finalizar? Assim, ou, ou você já falou tudo que tinha que falar? Eu vou falar mais uma vez: monta a Ah, sua equipe, traça o objetivo e vai. Vai, pede ajuda, pede informação, procura se informar com quem já fez, com quem não fez, e, e é isso. Corre atrás do sonho do seu filho, porque vale a pena. queria agradecer muito a sua presença, Alessandra, tá? Eu que agradeço. Porque é o que eu falo, as coisas que estão escritas no livro, a gente pega, estuda e lê, tá tudo certo. Mas a experiência das pessoas, isso não está escrito nos lugares. E aí é onde a gente aprende muito com a experiência das pessoas. Que a gente pega a experiência de um aqui, do outro ali, e traz para a gente aquilo que a gente pode aproveitar para a nossa vida. Né? E aí, usar da sua experiência, eu acho sensacional isso para os pais, né? Ter a oportunidade de poder te ouvir, né? Dizer o que você passou, né? O que você vivenciou no tênis, o que você vivencia no tênis, né? E explicar o que acontece dentro da universidade, antes, porque eu acho que para muitos pais acho que isso é um choque, tá? De que assim, pô, será? Eu acho que eu já tô meio atrasado aqui, eu preciso arrumar uma equipe, eu preciso ter ou alguém para conversar para ver se eu vou arrumar essa equipe agora ou não. Assim, já começar enfim, a se mexer. E é o que você falou, você está com um filho, vai com 13, 14 anos, ou com a filha, e é isso que você quer, e planejar. Então, eu agradeço muito você ter vindo, tá? E muito obrigado mesmo, Alessandro. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço e é sempre um prazer. Estou aí para os pais. E é isso, sonha mesmo. Quando eu falo monta a sua equipe, não é para buscar todo mundo, é simplesmente sua equipe é você, seu filho e o técnico de tênis que precisa estar ali para você. E aí tudo que tiver envolvido vai chegar para vocês, eu tenho certeza. Planejar. Então, uma boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Até a próxima. Até mais. Espero que você admire. Você admira?